Então, a semana 18, parte 3. Diz assim a atividade: os pontos A, 0 para x, 3 para y, e B, 2 para x, menos 1 para y, são vértices de um triângulo isósceles de base AB. Então, a grosso modo, vamos botar um desenho aqui, ó, de um triângulo qualquer, né? Então, se ele é isósceles, aqui é a base A, B, essa aqui é a base, né? E se ele é isósceles, esses dois lados são iguais. O que significa isso? Que a distância de CA, de C até A, é a mesma distância de B até C, certo? Então, esse lado é igual a esse, né? Se a distância é a medida do lado, tá? Ainda diz, determine o vértice C, sabendo que ele pertence à bissetriz do segundo e quarto quadrante. Então, vamos lá, voltar. Eu vou perguntar aqui se vocês sabem ou não, quem lembra ou não, qual o significado de bissetriz. Então, eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, duas retas. Aqui a R e ali a S. E entre elas faz um ângulo alfa, tá? Daí, se vai passar uma bissetriz aqui, o que é a bissetriz? É uma reta infinita, que vai dividir esse ângulo alfa em duas partes, em dois ângulos iguais. Ou seja, se todo este ângulo era alfa, agora daqui, ó, se passou a reta T, entre a reta S e a reta T, aqui eu tenho alfa meios e aqui eu vou ter alfa meios, ou seja, eu vou ter a metade do ângulo. Logo, a bissetriz é uma reta, né, que vai cortar um ângulo exatamente em dois iguais, certo? Bom, lembrado, vamos ao que aqui nos interessa. Então, vamos dizer assim, ó, que o ponto, se essas distâncias são iguais, então vamos lá, a distância do ponto C até o A é exatamente igual à distância de B até C. Mas se eu estou aqui, ó, quem é C? C pertence a essa bissetriz. Quem é essa bissetriz? Né? Então, o ponto C está aqui em cima dessa bissetriz que está cruzando no segundo ou no quarto quadrante, certo? Então, está dizendo o lugar geométrico deste ponto C, que é no segundo, porque aqui eu tenho o primeiro quadrante, aqui é o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Ora, se a bissetriz pertence ao segundo e quarto quadrante, eu estou falando desse segmento de reta. E C está aí. Quem é esse ponto C? O C é do tipo um valor para X e o oposto deste valor para Y. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, o 2 para X, e aqui eu vou ter quem? O menos 2, né, para pertencer, ou seja, se eu escolho um valor 2, o oposto de 2 é menos o valor de X. Se eu escolho o menos 2 para X, menos o menos 2 vai ser 2, certo? Então, dizer que eu estou no segundo e no quarto quadrante, eu vou ter um ponto C deste tipo. Então, vamos lá. Quem é a distância? A distância de C até A é igual à distância de B até C. Quem é A? Vou escrever aqui do ladinho, porque está muito longe, daqui a pouco eu escorrego o papel e a gente vai perder. É 0, 3, 0 para X, 3 para Y. Quem é B? É 2 para X, menos 1 para Y. E C é do tipo X menos X. Então, a distância de C com A é a raiz quadrada de quem? Do ponto A de X é 0, do ponto A, menos o valor de C ao quadrado, mais o Y de A, que é 3, menos o valor de C, porque é A menos C, né, que eu tô fazendo aqui, A menos C.
3 mais x, porque 3 menos x ao quadrado é igual. A distância de B com C, então, é C menos o valor de B. Então, vai ser x menos 2 ao quadrado, mais menos x menos 1, que vai ser 1 ao quadrado. Bom, o fato de eu ter duas equações, uma de cada lado, eu tenho aqui um dos nossos sistemas operacionais, é o de raiz, né? Então, eu cancelo essa operação aqui, ó, porque duas coisas são iguais em ambos os lados, eu posso cancelar a operação. Então, vamos fazer as contas aqui. 0 menos x, menos x ao quadrado, mais o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É igual a x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos juntar os comuns. Eu tenho 2x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual 1x ao quadrado, outro x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 4x, menos 2x, menos 6x, 4 mais 1, 5. Pronto. Duas coisas iguais, ambos lados da igualdade, né? Se esse cara aqui vai passar para cá diminuindo, vai cancelar, não preciso fazer a conta. Então, o que nós temos? Nós temos aqui 6x, vou buscar lá do outro lado da igualdade, ó. Que tá menos, passa para esse lado mais 6x, que é igual 5, eu já tenho aqui desse lado positivo, deste lado da igualdade tá positivo, vai passar para cá como negativo, e eu tenho 12x é igual a menos 4. Ou seja, x vai ser menos 4 sobre 12, simplificando por 4 essa fração, 4 dividido por 4, 1, 12 dividido por 4 é 3. Portanto, x vai valer menos 1/3. Então, mas quem é o ponto C? O ponto C é um valor para x e o oposto do valor de x. Portanto, C, se aqui eu tenho menos 1/3, menos 1/3, 1/3 para y. Esse é o ponto C, tá ok? Então, essa foi a aula da semana 18, parte 3, que em seguida vou passar por uma outra atividade.